Boa noite, pessoal. Aqui é o Lólio Pessoa. Boa noite, Humberto Ramos. Estamos aqui no podcast Pode Sublimar. Aqui você pode sublimar hoje. Um dia muito especial, não é mesmo, Humberto? Sim, com certeza. Nós viemos há umas 6, 7 semanas, mais ou menos, entrando em contato, conversando com a diretora da Associação Amigos do Casulo, que nós vamos apresentá-la aqui, e depois ela mesma vai falar a respeito dela, como foi que ela conheceu a associação, quais foram as formações que ela precisou ter, da onde veio essa ideia de ser diretora de uma associação, e, acima de tudo, o que é o casulo? O que será esse casulo, Leonório? Eu fiquei pensando sobre o que será o casulo, né? Mas tem a ver com a borboleta, né? Isso. Na verdade, né? Porque o Humberto estava até conversando, o que é o casulo? Será que é uma mariposa? Borboleta. Então, a gente, primeiramente, quero agradecer você, Tatiana, por estar aqui conosco, por aceitar o convite de coração. Eu sei que essa ONG é algo extraordinário, assim, que realmente trabalha com crianças, ali, é algo fantástico. E, com certeza, vocês que fazem isso têm aquele coração, né, bem forte mesmo para trabalhar com isso. Então, seja bem-vinda, pode se apresentar primeiramente. Obrigada. Bom, meu nome é Tatiana, sou diretora da Associação Amigos do Casulo, também Casa Abrigo Casulo. Estou à frente lá como diretora aproximadamente. Fazer as contas para vir aqui já são quase 20 anos. E eu nem acreditei. Bastante tempo. Fui fazer a conta para vir aqui e falei, 20? Nossa. Parece que passou rápido. Muito rápido. É uma história de muito amor. Para você chegar até o casulo há 20 anos atrás, você passou por alguma faculdade, precisou estudar alguma coisa, alguém que tem vontade de ter uma associação ou está desenvolvendo uma carreira nesse caminho, o que ela precisa fazer? Bom, é o seguinte, eu estava fazendo curso de Direito, fazia faculdade de Direito, e fui fazer estágio no Conselho Tutelar da cidade, né, lá em Nova Odessa, e não existia serviço de acolhimento na cidade. E aí a prefeitura, juntamente com a vara da infância da cidade, até então Nova Odessa era comarca de Americana, estava bem engatinhando mesmo o fórum, e eles resolveram, por uma necessidade, criar um acolhimento. Então, eu vim depois disso, obviamente, mas eu peguei o início quando não tinha acolhimento na cidade, né? A Casulo é um serviço de acolhimento, né, de crianças e adolescentes. Então, as crianças, quando o conselho ia atender, levava para a Americana, na Casa da Criança, no Lar Monteiro Lobato, que lá existia, né? E aí, quando as portas começaram a se fechar, porque eles já tinham muitas crianças lá, e não davam conta dentro do município. E aí, a prefeitura juntou, né, fizeram uma associação, né, um grupo de pessoas que se chama Amigos do Casulo, né, eles se reuniram e fundaram a casa, sempre em parceria com a prefeitura da cidade. E aí já se vão 23 anos, né, eu cheguei depois, eu fazia faculdade de Direito, e aí minha mãe era estagiária na casa, fui fazer um serviço voluntário, minha mãe cursava Educação Física, e aí eu fazia Direito, ela faz Direito, vem fazer a ata da reunião, a ata do estatuto da ONG, e aí eu fui, né, me entrelaçando a minha história, tanto entrelaçou que eu deixei de prestar o OAB e entrei como diretora e coordenadora da Casulo e estou lá até hoje, e abandonei totalmente não, mas eu abandonei a minha carreira aí jurídica, né? E estou lá até hoje. Você se arrepende? Nem um minuto. É isso que é importante. Nem um minuto. Tatiana, o que é o maior obstáculo assim, que vocês têm hoje na associação do Casulo? Sim. Financeiro, né, sempre. Mas, assim, eu falo que meu sonho, na verdade, lá na Casulo é ter uma sede. Porque a gente vive de aluguel, né? A gente está em casa alugada, e a estrutura em si, ela deixa muito a desejar, né? A gente sabe que a criança, em fase de crescimento, em fase de evolução, ela precisa de um espaço, né, saudável. Então, o espaço que a gente tem, a gente consegue fazer, mas eu acho que hoje, além do financeiro, seria uma sede mesmo para Casulo. Mas você imagina que essa sede continue sendo no endereço, não no endereço atual, né, mas na mesma cidade? Você acredita que deve permanecer no município? Sim, eu acredito que sim. Tem algumas regras, né, para o SAICA poder existir, ele tem que ser em área urbana, né? A gente sabe das dificuldades, até porque
pelo valor em si, mas a gente tem estudado algumas possibilidades de parceria com a prefeitura, de ceder algum terreno e a gente conseguir, através de empresários e ajuda, né, de voluntários, a construção, como outras entidades da nossa própria cidade já conseguiram, né? Então, hoje, assim, é um sonho nosso mesmo como ONG, né, de todos ali que participam voluntariamente, porque a ONG ela é formada de pessoas, né, voluntárias, os amigos do casulo, e aí a gente sonha em ter mesmo uma sede. Por exemplo, um empresário de uma borracharia, ou, não sei, algum proprietário de chácara, ele decide, fala, poxa, vamos ajudar o casulo, a gente constrói, a gente cede o espaço. Como que essas pessoas conseguiriam encontrar vocês para conhecer mais o trabalho, para fazer as doações, para fazer os patrocínios e até mesmo para eles oferecerem a sede? Como que essas pessoas encontrariam o casulo? Tá. A gente tem um site, né, que é amigosdocasulo.org.br. Lá tem algumas informações, né? Poderia entrar em contato conosco, até para a gente poder apresentar o projeto, né, como que funciona. A visita às crianças a gente não pode, porque a gente tem, todas as crianças que moram lá atualmente, elas estão através da vara da infância, como eu disse. Então, eles estão sob segredo de justiça. Mas o projeto em si, não. O projeto pode conhecer, pode entrar em contato, né? É uma coisa, assim, a longo prazo, na verdade, porque a gente precisaria ter, pelo menos, um local para a gente poder construir, né? Afinal de contas, é um projeto muito grande, né? Sim, além do site, tem outro canal, Instagram, Facebook, a gente tem Instagram, WhatsApp. Facebook e o WhatsApp. No nosso site, ele tem todos os links que você entra direto. Inclusive, o WhatsApp é aquele botãozinho que você entra direto em contato também. Tatiana, o amigo do casulo apoia as crianças, né, em várias situações e muitas vezes com vários traumas, vários problemas emocionais. Como o amigo do casulo lidar com isso? Tem algum psicólogo, algum terapeuta, alguém que acompanha essas crianças? Tá. A Casulo ela é formada por... A nossa equipe ela é a diretora e coordenadora, que sou eu, assistente social, psicóloga, né? Só que é social, ela não fala técnica, né? Atendimento. Na verdade, ela não é como se fosse uma terapia, não pode ser dada terapia lá. E a gente busca fora as terapias, né? Então, através de parceiros, através de valor social, a gente tem algumas profissionais da área da psicologia que fazem valor social para nós, né? A gente tem a equipe de cuidadoras e educadoras que cuidam das crianças, a gente tem nutricionista, a gente tem uma equipe boa, né? E assim, muito importante sua pergunta, porque aproximadamente de uns 6, 7 anos para cá que a gente começou mesmo a dar uma visibilidade maior a esse ponto do lado psicológico da criança, né? Todas as regras e leis que falam sobre o serviço de acolhimento, ele fala que o serviço de acolhimento ele tem que ser equiparado muito a uma casa, para que essa criança se sinta acolhida. Isso se chama acolhimento, né? Antigamente existiam os orfanatos, daquele número imenso de crianças, né? A gente sabe da história aí da FEBEM, quem pesquisar um pouquinho vai ver que as mães às vezes até deixavam lá, porque não tinham condições, iam trabalhar, né? Minha mãe me deixou aqui porque não tem como ficar comigo. Então, eu acho que mudou muito as leis, e isso é muito importante, porque tem essa visão do psicológico da criança, né? Que não é fácil para uma criança, ela nem entende muitas vezes o que está acontecendo. Então, esse olhar de ser mais carinhoso, né? De você poder ter uma casa e não uma instituição, apesar de ser instituição, pode ter cara de instituição, né? Então, uniforme. Antigamente a gente via muitos lugares que a criança só usava uniforme, né? Poxa, eu vou morar na minha casa vestindo uniforme? Eu vou dormir com uniforme? Fica parecendo um presídio. Na verdade, desculpa, não é nem escola, é um presídio. E eles não fizeram nada para estar ali, né? Eles, na verdade, estão sendo protegidos. Então, essa visão de o psicológico, de atender a criança de uma outra forma, né? E não só a criança, a família. A minha equipe, a gente passa por muitos treinamentos, assim, a gente busca até fora, porque, infelizmente, na nossa cidade a gente não tem treinamento, né? Do lidar, a gente traz psicólogos, traz o pessoal do bombeiro para dar primeiros socorros, enfermagem, mas, assim, quando o assunto é alguma coisa, abordagem de criança, né? A gente vai até o Fazendo História, aqui em São Paulo, é uma ONG muito grande, com um incentivo fiscal muito grande, então eles conseguem dar os cursos de graça para as entidades de acolhimento. A gente participa muito de capacitação lá.
E foi engraçado que um tempo atrás eu levei todas as funcionárias, porque quando a criança era acolhida, a gente entendia que a criança estava lá e bastava ela estar lá para a gente cuidar e a família era excluída. Isso não era propositalmente, não. Aquilo lá era inconsciente. Agora a gente cuida. E a gente foi fazer um curso, eu levei todo mundo, porque assim, era acolhendo a família. Nossa, mas você vai trazer a família para dentro do acolhimento? Não. É o olhar. Porque é o pai, é a mãe, é a avó. As crianças falam, mas é minha mãe. E realmente é a mãe dele, né? Se fez ou não fez, é o judiciário que vai. Mas desde que não tenha proibição, hoje a gente aproxima muito a família, né? E acolhe essa família também, não acolher de dormir, de morar lá, mas acolhe no sentido de assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente está aqui para te ajudar. Muitos casos que passaram lá eram simplesmente assim, uma pessoa desestruturada, às vezes uma violência doméstica, até a mãe estava sofrendo uma violência doméstica, às vezes uma coisa errada, que às vezes a professora de escola entendeu errado. Hoje em dia tem a escuta especializada, também é muito importante, que também visa muito essa parte psicológica. A escuta especializada é um profissional especializado em ouvir aquela criança. A gente não pode ficar todo mundo perguntando o que aconteceu. Lá a gente nem pergunta para a criança o que aconteceu. Você está bem? Vamos tomar banho? Vamos para a escola? Ó, a mamãe vem hoje, a gente tenta naturalizar uma coisa que é muito difícil naturalizar. Ele vai usar alguns meios para exatamente. O desenho, a parte do sim, sim. E investigação, polícia. Se houve um abuso, se houve algo muito grave, é polícia. Não é. Nós estamos lá para cuidar e também cuidar da família de uma certa forma. Isso, eu sei que a gente não vai poder contar casos aqui, mas chegou algum momento assim na sua vida que você viu algum caso assim, que você não estou sabendo lidar com isso, é muito difícil. Todos. Sabe por que todos? Porque é muito doido o humano. E assim, lá, eu pelo menos, eu e a assistente social, a gente faz muito a Daniela. A gente faz muito um exercício do não julgamento. Porque a gente não fala, as pessoas não falam, nossa, a primeira impressão é que fica, mas às vezes não é a primeira impressão que fica. Porque se a pessoa está nervosa, se ela te distrata, se eu pegar aquilo como a primeira impressão é que fica, a gente vai criar uma barreira imensa, tanto com a criança como com a família, que é o nosso público, né? Então, a gente trabalha a empatia, e é muito difícil, porque às vezes toca alguns pontos que, assim, a dor dele é muito maior que a nossa naquele momento, mesmo que ela me ofenda. Pensa a dor dessa família ou a dor dessa criança. E, ao mesmo tempo, existem famílias que não estão nem aí. E aí você fala, nossa, e aí quando você vai pensar assim, a gente estava pensando outro dia, quando você vai ver, não é que ela não está nem aí, a criação dela foi isso. Ela nunca teve carinho. Padrão, que a mãe ofereceu, ela ofereceu. Mas ela nem sabe o que é carinho. Ela nem sabe o que é atenção. Outro dia eu escutei de uma adolescente assim, não precisa cuidar de mim, não. Aí eu falei, porque assim, adolescente é uma página a mais nos nossos livros. É uma página a mais. E aí, quando eles vêm com muitos traumas, né, muitas marcas, então a gente chega assim, tudo bem, mas você vai me ensinar como você é? Aí ela falou assim, mas nem eu sei quem eu sou. E realmente ela não sabe quem ela é. Está se conhecendo, né? Então, assim, são coisas que não é para qualquer um, sabe? Eu entendo muito isso, não é para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas não aguentam, às vezes as pessoas vão lá e não dão conta de trabalhar. A gente já contratou funcionário, não dá conta de trabalhar. E aí, quando você vai mais profundamente, é uma pessoa que já até passou por aquilo que viu alguém passar. Então, é muito, muito doido esse trabalho, nesse sentido, que o psicológico tem muito peso. Quando eu era mais jovem, que a gente estava comentando aqui antes da gravação, eu trabalhava numa ONG, ajudava numa ONG, e você via as crianças muito assim, carentes. Sim. Porque não tinha os pais mais perto, e eles falavam, tio, você vai voltar aqui amanhã? Tio, você vai me levar para passear? Tem muito disso da criança chegar e ela aquele colo, aquele carinho, ela querer estar perto. Tem. Um tempo atrás, vou dizer aí pelo menos uns 13 anos atrás, a gente tinha visita, né? Então as pessoas podiam ir lá, ia doar, ia abraçar as crianças, porque também eram outras regras, né? Então podia. E aí a gente teve um grupo de estagiárias, inclusive, que fizeram um trabalho com as crianças e deram um sapinho
de pelúcia. E cada criança tinha que cuidar daquele sapinho. E na semana seguinte elas iam, porque elas iam geralmente fazer estágio no final de semana. E aí, um dia, acabou o estágio, elas levaram o sapinho embora. Puxa vida. É sacanagem. E cadê o sapinho? Então, assim, eles se apegam. Não adianta falar que não se apega. Se apega. Parece uma bobagem. Ai, gente, era um sapo, pega outro. Não, tinha que ser aquele sapo, porque era semana eu ia cuidar do sapo. Né? Então, as pessoas, às vezes, e assim, às vezes não, a maior parte das vezes, elas vão lá para curar feridas delas. Então, as pessoas ligam para a gente, aí tem contato, olha, eu perdi um filho, eu queria ir lá. Olha, eu fiz uma promessa para cuidar deles. Gente, eles estão sendo cuidados. Só que você não pode, a perda de um filho, levar esse peso para uma criança que está no serviço de acolhimento. Outro clichê. Meu filho está dando muito trabalho. Eu vou levar ele aí para ele ver o que é bom para tosse. Nossa, que maldade. Eu escuto toda semana isso. Toda semana. Uma pessoa me para e fala, você não quer levar minha filha, não? E conhecidos, assim. Leva lá para ela ver o que é bom. Gente, as pessoas... Exatamente. Lá não é castigo, por favor. Lá é para proteção. É a mesma coisa que eu falo assim, eu vou trazer aqui na sua casa, para ele ver o que é bom, como você cuida dos seus filhos. Não. Não. Sabe? Então, tem esse olhar das pessoas de fora, que eu acho muito cruel, mas não é por querer, é por desconhecer o trabalho, né? Porque, realmente, aquilo não é um castigo. E muitas mães também, principalmente adolescente, leva para lá, aconselho, que está me dando muito trabalho, fica lá um tempinho. Casa de férias, Isso é bem o conceito da que a gente fala da sublimação que a gente tirou do sublimar. O que é isso dentro da terapia, né? Você pega algo ruim, que as pessoas que vão lá, para elas se sentir aliviadas daquilo que ela sofreu. Transforma em algo bom. A pessoa que perdeu o filho, de repente ela vai lá e abre uma ONG bem sobre aquela doença que o filho dela morreu, foi assassinado, alguma coisa assim. Mas quando isso se torna um exagero, daí é um perigo. Você fazer só isso, só sublimar o tempo todo, se torna perigoso. Ou com depressão, às vezes com a pessoa com depressão profunda quer ir lá. E a gente sabe o que é a depressão, né? Aquilo tem uma atmosfera que não é legal. E para uma criança, ou um adolescente que também está se descobrindo, né? Então, assim, a gente tenta barrar, mas tem muitos casos mesmo. Hoje em dia, vocês, eu acredito que não seja assim, uma prioridade, mas vocês estão percebendo se está tendo mais demanda para faixa etária mais infantil ou está tendo mais demanda para adolescente? Adolescente hoje está sendo a maioria. Muito, muito, porque, assim... Mas quando você vai conhecer, porque a gente faz os atendimentos familiares, né? Então, primeiro chega, aquele momento de chegar, de conhecer, e depois a gente começa os atendimentos à família para entender. E aí, quando você vai buscar, é aquilo que eu falei, é o histórico da pessoa. Às vezes a mãe, minha mãe também fazia isso comigo, meu pai também usava droga, usava álcool, e eu não sou assim, que nem ela. Mas, gente, é a bagagem do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. E ninguém vai mudar. O teu filho, a tua filha, o teu sobrinho. Não vai. São os exemplos. E isso a gente vê muito. Tem uma história não, na verdade tem agora muito forte a primeiríssima infância. A gente sabe que a primeiríssima infância é importantíssima. Né? Por quê? Porque na primeira infância dizem até que até o caráter da pessoa é desenvolvido ali, não é isso? Acho que você pode falar mais do que eu, mas é. Psicossexuais da infância. Né? Você tem aquela parte do complexo de Édipo, ele está formando ali realmente a autoestima, o caráter. E assim é muito importante. A criança ela tem que, nessa época, ser bem acolhida, bem ensinada, né? Para que ela realmente se transforme em um adulto. E estímulo também, né? Exatamente. Sabe aquela criança retraída? Vocês devem pegar bastante isso no caso daquela criança que é muito retraída. Ela não consegue se expressar, não consegue falar. Então, ele vai tratar isso na fase anal, por exemplo. Porque quando a criança está fazendo cocô, e o pai fala assim, olha, você fez cocô na calça, não pode, você é isso, aquilo, xinga. Daí quando ela vira um adulto que não consegue se expressar, não consegue falar, retrair. A gente tem muito caso de enurese e ecuprese, né, que fala, que é, assim, geralmente, né, mas a maioria dos casos é por conta de, aí você identifica abuso sexual,
Isso que você falou, a violência psicológica, a violência física, né? Então, a gente até ouvi uma psicóloga explicar uma vez para uma mãe isso. Falou, olha, sabe quando a gente vai para a praia e vai montar o castelo? Sabe a base? A base desse castelo? Que você pode subir com aquela areinha, subir, subir, subir. A base, se ela não é forte, o pico não vai aguentar. Então, assim, a base é importante para a criança. Então, se você não tem essa base, se você não, como mãe, não consegue dar a base, nós não estamos falando de dinheiro aqui, não. Que dinheiro é proibido pelo Estatuto da Criança você retirar uma criança por condições financeiras. Tanto é que a gente vê quando vai muito para São Paulo, ou Campinas, ou mesmo aqui, criança em situação de rua não é motivo para retirada da criança. É motivo para retirada se ela estiver em risco. Então, por exemplo, pode acontecer uma violência com ela, ou pode estar passando fome, ou estar fora da escola. Aí sim é motivo de acolhimento. Mas simplesmente que a mãe ou o pai não tem condições financeiras não é motivo. Então, não importa o dinheiro que a senhora tenha, mas tem o carinho, tem a atenção, tem o olhar para o seu filho, né? Mas quando ali você se depara com um usuário de droga, álcool, ninguém está dando conta de cuidar de si mesmo, né? Então, o olhar do Conselho Tutelar e da vara do promotor vamos retirar até que resolva a situação. O pai está preso, a mãe usa droga e mora com os avós que não tem uma condição financeira. Né? Sim. E a droga, ela está muito forte. A gente viu uma evolução, assim, nos casos das famílias não conseguirem dar conta. Outra coisa, às vezes a família extensa, que a gente chama que é a avó, já está com outras crianças. E aí não dá conta, porque, assim, algumas mulheres se prostituem para poder conseguir a droga, e aí vai tendo filhos, né? Então, quando você pega a mesma estrutura familiar, aquilo é muito afetado. Muito afetado. Nos casos de crianças que, pelos pais usar drogas, elas têm algumas características do vício da droga. A gente pega muito criança em abstinência, né? Principalmente bebê. Então, às vezes, o bebê, ele não para de chorar, ele tem crise de convulsão. A gente já teve crianças lá com sífilis, com HIV, né? E o cuidado é diferenciado. Lembrando que a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, se ela tivesse feito pré-natal, a criança, ela poderia ter e a criança não nasceria. Mas são situações que nem o pré-natal fez, né? Então, assim, dá para prevenir, mas talvez aí já entra saúde pública, né? Aí não adianta também, ali a criança está na barriga. Agora, também tem usuários, né, de drogas. A gente pega adolescentes, usuários. Quando comete crime, não é para servir de acolhimento que vai. Aí, infelizmente, a Fundação Casa, se comete algum, né, aí não vai. Mas é muito raro. Eu vejo mais as situações mesmo da família. Então, a gente lá não acolhe o usuário de droga, porque tem que ser em clínica, né? Isso. Tem que. O nosso social seria da saúde, né? Aí teria que ter internação clínica mesmo. A gente não pegou, assim, não tivemos nenhum caso muito grave, assim. Grave que eu diga assim, no crack, na cocaína, né? Que o adolescente, no resto algumas drogas, é até natural entre eles. A gente fala, olha, você não pode fumar aqui dentro cigarro. Mas não adianta. Tia, é melhor fumar mais do que o outro. Então tem umas coisas assim que você tem que fazer um pouco de acordo. Mas assim, é na rua, lá dentro não pode. Porque o adolescente é diferente. O acolhimento para adolescente, em nenhum momento ele está preso. Nenhuma criança pequena está presa, só que ela está sob o cuidado do adulto. O adolescente, a gente trabalha a autonomia dele. Então, desde o momento que ele chega no acolhimento, se ele tem mais de 14 anos, é jovem aprendiz, é inserção no mercado de trabalho, é escola, né? Ah, eu tenho uma namorada, vai namorar e volta, tem esse horário. Gente, é uma vida normal. Eles não estão presos. O que a gente vê são as famílias falando assim, ele vai ficar aí, né? Você não vai deixar ele sair, né? Mas ele é um adolescente, ela é uma adolescente, ela vai para o trabalho, ela vai para a escola. Final de semana ela vai no cinema com um amigo, qual o problema? Então, assim, as pessoas não... Porque aquilo que eu falei, tem que caracterizar o quanto mais uma vida normal. Por mais normal que não seja, porque não é normal, mas por que você vai privar a liberdade se ela mesma ou ele não cometeu nenhum crime? Há 20 anos. Quase 20 anos. Olha só, tem algum caso assim,
para nós, né? Mas você fala assim, olha, vale muito a pena isso, porque a pessoa saiu daqui, resolveu estudar, hoje tem uma família, tem algo assim que você pode meio falar mais ou menos assim também. Não, eu tenho porque assim, ó, quando eu falo 20 anos, é quase 20, por quê? Porque quando eu comecei, eu peguei crianças que eram pequenas, e agora que eles estão se tornando adultos, né? Então, a gente tem lá em Nova Odessa, que é a Festa das Nações, a gente tem uma barraca lá, pequenininha, mas a gente tem ali para tirar um dinheirinho, pagar um 13º, né? E aí, eles vêm na barraca. Nesse ano passado, em outubro, eu estava lá na barraca, naquela correria da festa, de repente, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Ficou parado, e eu olhando, e eu sabia que era, mas sabe quando você olha e fala, nossa, cadê o nome? Cadê o nome? Você lembra de mim? Aí eu lembra e falei o nome. Tia, eu sou tão grata a vocês por tudo que vocês fizeram. Ela tem 18 agora. Ela completou 18 anos. Só que foi um caso de separação de irmãos, de adoção. Foi 2 para o lado, 2 para o outro. E ela falou, eu queria muito ver meus irmãos. Eu falei, a gente depois conversa. Mas assim, a gente tem esses feedbacks. Tem outros casos de adolescente, né, que quando está para completar 18 anos, tipo, 40 dias eles acordam. Você acredita que a gente consegue um emprego? Tem 2 caras que estão em multinacional ganhando super bem, eu fico tão feliz. Eles passam lá, tia, eu tô bem. Eu falei, isso vai, porque a gente cria uma expectativa neles de encorajamento, sabe? De vai lá, você consegue, tua vida foi aqui, não foi legal, mas dá para você mudar. E eles não acreditam na mudança. É isso que é engraçado. É muito doido. Porque, olha, teve um que falou assim, tia, 17 anos, ninguém acreditava em mim. Não botava fé em nada de mim. Falei, mas eu acredito em você. Você vai lá e você vai fazer. Nós lá como equipe, que as meninas são maravilhosas, eu tenho que tirar o chapéu para elas são muito legais. Tem, sabe, às vezes eu falo, gente, não pode falar que é mãe, mas elas têm o coração de mãe, não adianta. Acolhe a mãe, chama a mãe, vamos lá, eu vou conseguir um emprego para você, elas conseguem emprego para a mulher. Então, assim, tem isso, sabe? É além do serviço de acolhimento. Não é puxando um saidinha para o trabalho, mas é mesmo, é legal. Sabe o que eu acho? Quando você dá um pouquinho assim de esperança e a pessoa acredita nisso, ela consegue. Mas ela tem que acreditar. Se ela não acreditar. Acaba que é um trabalho de dentro para fora, né? Total. Você motiva a criança a acreditar que ela é um ser humano que merece amor, que merece respeito. Aí, a partir do momento que ela acredita nisso, é o que aconteceu com esses 2 feedbacks que você teve. O céu é o limite, né? O céu é o limite, porque você pensa, nunca teve uma história super triste, sabe? De abandono mesmo, de, você não vai virar nada. Eles escutam muito. O adolescente, eu falo, eles são difíceis de lidar. Muito difícil. E muito desacreditar. Tá adolescente, vai dar trabalho mesmo. Faz qualquer coisa, leva para lá. Por quê? Porque às vezes nem os... Eu também sou mãe de adolescente. E eu sei que não, agora a gente tá na adolescência. Tem os hormônios, tem dia que não tá legal, então você tem que respeitar aquilo. Mas a pessoa não consegue. Não consegue. Então a gente fala, mãe, mas olha só, mas ela não quer ir para a escola às vezes, hoje ela não quer, mas ela mente, às vezes mente. Mas sabe o que ela quer? Ela quer só um abraço. Dá um abraço. Minha mãe não dá um abraço em mim. Ai, meu pai nunca deixou, eu nem sei quem é meu pai. Então, assim, tem essa bagagem, sabe? Então não é só cuidar da criança, tem que cuidar de tanta gente. Na verdade, o pai é uma criança muito querida também, que precisa daquele abraço. E quando eles percebem que eles podem abraçar, ele não larga mais hoje. Isso é muito bom. Né? Muito bom. Você sabe se a nível de legislação, que eu não sou da área jurídica, né? Como você é advogada. Eu não fui fazer a OAB. Você abriu a porteira agora, ele vai perguntar tudo. Existe assim, alguma permissão de criar uma espécie de casulo para o pai e para a mãe, não só para a criança? Existe essa possibilidade legalmente? Na verdade, é assim, Humberto, depois dos 18, cada serviço tem a sua nomenclatura, né? E também tem uma situação aqui que está acontecendo no país todo, que é transformar, porque assim, é tudo uma transformação, né? Veio do orfanato para o acolhimento, e do acolhimento, ele já tem muitos lugares, isso já provavelmente Nova Odessa também logo vai ter, que vão ser as famílias acolhedoras, não vai existir nem hoje o que a gente vê de casulo. Vai ter que ter uma sede para você atender as famílias, mas a criança vai para uma casa. Então, por exemplo, você vai levar uma criança para sua casa. Você vai levar para sua casa, essa família ela é remunerada por esse serviço pelo próprio governo, né? Mas para ela ter a vivência de casa.
do irmão, mesmo a pessoa sabendo e a criança também sabendo que não é, que aquilo é provisório. Mas os outros serviços, então a gente tem Casa-Lar, que também é um outro serviço, que é mais casa ainda. Depois dos 18 tem República, que é um outro serviço, que é de 18 a 21 ou 24 anos, depende do município, e depois os albergues, República ou albergue, né? E cada um é um serviço. Na assistência social a gente fala tipificação, então cada serviço é tipificado, né? Tem as normas, as regras, de quantos funcionários, para quantas pessoas cuidadas, que a gente chama no social de usuário, né? Então, lá, por exemplo, a Casulo é para 10 usuários, são 10 entre crianças e adolescentes, né? Seria a capacidade. Então, tem, mas no caso de mulheres vítimas de violência, então tem os abrigos para pessoas vítimas de violência. No caso de LGBTQIA+, lá também tem um tipo de tipificação. Então, para cada serviço tem uma nomenclatura e é um serviço diferente. Eu não consigo colocar a criança e a família junto. Tem de refugiados. Então, na área social, ela abrange todos os serviços, né? Então, cada um tem a nomenclatura. E quem é assistido por esses serviços, em especial o Casulo, só é possível através de medida judicial. Por exemplo, o meu vizinho está passando alguma situação que eu acredito que aquela criança está em risco, ou já temos certeza que está em risco mesmo, eu não posso chegar até o Casulo e apresentar ela, vocês não podem receber essa criança. Tá. Vou explicar para você. A gente fala da ponta, a gente está conversando sobre a Casulo, que já é o fim do processo. Mas antes disso, na teoria e na lei, ela fala também no social, ela tem os serviços serviços básicos, que é desenvolvido pela assistência social do município, isso no Brasil todo. Então, a assistente social do município, ela atende aquilo lá, que são cestas básicas, o Bolsa Família, são famílias carentes ou, né, que são básicos mesmo. A segunda etapa, não caracterizando isso, mas tendo de média complexidade, aí tem CREAS, que é Serviço de Referência e Assistência Social, que lida com esses casos. Eu tenho um vizinho, eu tenho uma vizinha que está em vulnerabilidade, mas não passou a ser um crime contra a criança, nada. Eles passam pelo CREAS ou pelo CRAS, que também é de referência. Toda a cidade, a maioria das cidades tem, Nova Odessa tem. E Sumaré, Hortolândia tem mais de um, inclusive, porque é por região. Em Nova Odessa, infelizmente, a gente só tem um de cada, tanto um CREAS como um CRAS. Mas, por exemplo, no bairro aqui, tem um CRAS que atende esse bairro. Atende esse, aquele, é uma região, eles calculam por habitante da região, né? Então, também. E no CRAS, que é esse serviço de referência, eles têm monitores, eles têm grupos de terceira idade, de deficientes, tem vários grupos, cada município tem o seu. Quando vai para alta, que é o nosso, que é alta complexidade, que chama, que é esse, que é algum direito violado, né, alguma ameaça, algum perigo, aí vai para alta, aí é judicializado. Não, eu só ia reafirmar. Então, assim, uma pessoa ser ajudada, uma criança, um adolescente ser ajudado, ele vai ter que mesmo estar num estado tão avançado assim de periculosidade que é só através de uma medida judicial. Para acolher, para tirar, o acolhimento é só a retirada. Mas para atendimento, por exemplo, se uma criança sofreu um abuso, tá? Sei lá, por um vizinho, ela não precisa ser acolhida. Ela pode ser assistida por um desses setores, né, para tratamento. Porque nos CREAS mesmo, eles têm psicólogo, assistente social também. Na verdade, essa equipe multidisciplinar que eles chamam, né, ou psicossocial, que é a psicóloga e assistente social, elas estão tendo já em todos os lugares, inclusive nas escolas. Porque as escolas aumentaram muito a automutilação, né, tentativas de N coisas. Então, eles também estão atendendo. Então, isso é muito importante. Se você tiver em todos os setores, não que todos tenham que atender, mas quem identificar primeiro... Esse gancho aí da equipe multidisciplinar, não sei se vocês já pegaram casos assim, mas crianças neurodivergentes como autistas, Sim. Crianças com TDAH, e como que o caso lida com isso? Normal, como uma criança, a gente precisa de um monitor a mais, né, um cuidador a mais, dependendo do grau, ou do autismo, ou da deficiência, porque a gente já teve deficiente físico mesmo, né, de ter que se alimentar por sonda, de troca de fralda, e grande, não era pequeno não. Então
Então a gente faz, não tem discriminação de nada. E a gente caminha. Aí, lá no caso, em Nova Odessa, só tem a APAE, né? Aqui em Sumaré acho que tem Pestalozzi e a APAE, lá em Nova Odessa não. Então vai para a escola, ou no caso, se nem for caso de ir para a APAE, que a maioria deles até frequenta escola normal, né? Eles têm a lei lá da inclusão, né? Então, normal, leva para a escola, leva em médico, a gente dá toda a assistência que for necessária. Terapia, fisioterapia, a gente leva, vai buscar. Inclusive, se tiver alguém da família, porque é isso que eu falei, né? Às vezes não somos nem nós, a gente em parceria com a família. A gente não exclui a família da história. A gente tem um projeto legal, falando nisso, que, aliás, veio do Fazendo História, a gente aprendeu lá, e vários lugares adotam, que chama Livro da Vida. Vocês já ouviram falar isso? Não. É o seguinte, foi feito um estudo há uns 15 anos atrás, de que enquanto as crianças estavam institucionalizadas, elas não tinham um álbum de foto. Antigamente a gente tinha muito álbum, né? Olha aqui, eu aqui na banheira, olha aqui, ó, meu primeiro meu batizado, da escola, Facebook. Mas assim, a gente perde as fotos, né? Então a gente adota lá o livro deles, chama Livro da Vida. Então, aonde a gente registra os momentos que eles estão lá. Então, por exemplo, Dia das Mães na escola, vamos dizer o caso que tem mãe, porque a maioria às vezes não tem, mas a mãe, a gente fotografa aquilo lá e eles montam o Livro da Vida. Então, é um registro dos momentos. Não é momentos, eu estou institucionalizado, olha aqui, eu na minha... Não, são momentos do passeio, a gente tem parceria com os cinemas de Sumaré, o Tivoli, eles dão pra gente no cinema. Quantas crianças? Pode vir, tá pipoca. Então, normal, a gente tenta dar e registrar aquilo, porque é história, né? Isso também, porque antes as crianças iam para acolhimento e vai saber quando saía, né? Não tinha uma lei, há uns 10 anos mudou a lei, a cada 10 não, mais menos, 8, 5 anos, a cada 3 meses tem que fazer audiência para ver o que está acontecendo no caso, porque não é para ficar nos acolhimentos, é para logo, vamos lá, quem vai ficar, não tem jeito mesmo, já vai para adoção, tudo feito pelo judiciário. Lá nós não trabalhamos com adoção, porque tem a fila nacional. Então, esse registro é tão legal, porque eles levam embora. E aí você tem pelo menos a foto. Olha quando eu cheguei. Olha aqui, ó, eu fiz o ProERD. Ó, esse aqui foi o dia que eu fui no parque. Esse dia eu fui no Natal. Então, eles têm, e eles escrevem. As crianças que são muito pequenas, nós mesmos, a gente escreve nesse caderninho delas, né? O dia, meu primeiro dia de aula, minha primeira troca. Então, a gente faz como uma lembrança, sabe? Porque senão não tem lembrança. Eu sou apaixonado por isso, né? Tenho um filho de 8 anos e a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, porque eu me colocando assim no seu lugar. Trabalhando, por exemplo, no Amigos do Casulo. Tem uma criança, às vezes você se apega com aquela criança, você gosta, tem uma criança que você fala assim, nossa, é como se fosse um filho para mim. De repente a criança vai embora. Aconteceu algum caso com você falou, meu Deus, ficou sua cara, chorou, aquilo, sentiu mal. Toda vez que entra uma pessoa, eu passei por isso, posso até dar o depoimento que aconteceu comigo, mas todos os funcionários que lá passaram se apegam a alguma criança. E eu não sei te explicar o porquê. Não tem explicação. Não é que é o queridinho, não é. Parece que foi da sua vida, alguma vida parece passada. Que é alguma coisa que toca, você fala, já te conheço de algum lugar, eu não sei o que está acontecendo aqui. Isso acontece com todos os funcionários. Todos os funcionários. É impressionante. Eu tive um episódio logo que eu comecei a ser voluntária lá na ONG, né? Eu era voluntária inicialmente. Nossa, eu bati o olho no menino e falei, gente, eu muito nova, eu estava na faculdade, morava com a minha mãe, umas coisas assim. E eu gostei daquele menino, e fui me apegando. E aí passou o tempo, eu entrei com pedido de adoção. A pessoa não tem noção, ainda não tinha noção. Entrei, fiz lá o pedido de adoção. Antigamente você fazia uma ficha e passava com a assistente social do fórum e depois passava com o juiz. Hoje não é assim, hoje é bem diferente. Fiz meu cadastro lá. Aí eu lembro que na época não me deram a guarda. Falou que não, e ele foi para adoção e foi para outro lugar que eu nunca mais. E aquilo abriu uma cratera no meu pé. Vou te falar, foi o momento que eu falei, o que eu tô fazendo? Porque assim, gente, não é esse meu papel aqui. Não é. Mas quando eu me vi, era tão doido, porque eu achava realmente que eu ia conseguir. Enfim, foi embora, nunca mais vi, não sei onde que tá. Deu muito carinho, mas não foi.
E o que eu aprendi? Eu aprendi que não é nosso. Assim como o filho também não é nosso, o filho é do mundo. Ele vai sair do casulo, vai virar borboleta e vai voar. E aí também o símbolo da casula. A casula é a proteção, né? O casulinho. Então, e todas, a gente se depara, vira e mexe com as pessoas. Então, assim, a gente faz um trabalho também com elas, a psicóloga, no próprio Fazendo História, que é isso. É você cuidar sem se apegar. É a coisa mais difícil do mundo. Muito difícil. Eles têm um tempo máximo para ficar dentro do casulo, dentro do que a lei hoje no Brasil determina? A cada 3 meses é feita uma audiência, né? A gente tem chama plano de atendimento individual, chama PIA, né? Plano individual de atendimento, na verdade. E esse PIA, a cada 3 meses, a juíza chama, faz uma audiência, senta todo mundo na sala dela, né? Uma audiência mesmo. E aí, qual é a evolução? E lá tem ficha de evolução, se a família aderiu. Porque assim, ó, quando entra no acolhimento, você já define metas para a saída. Ou pela maioridade, ou para uma volta, uma tia, você vai trabalhando. Então, na verdade, é para ser no máximo pela lei 2 anos e meio, 3 anos. Nossa, bastante tempo. Mas não fica nem um ano. Também, né? Não fica. A gente tem alguns casos que tem ficado, você falou, a gente tem casos de deficientes mentais, né? Então, são crianças, adolescentes com deficiência mesmo, né? Com atraso mental. E esses casos, pelo menos no judiciário, eles têm até trabalhos, né, de adoção tardia. Mas, olha, passou dos 12 anos, a chance de adoção é muito baixa. Nesses casos, não tem limite. Aí vai ficar até os 18 anos. Normalmente não queria uma criança que não tenha algum tipo de deficiência ou que é muito novinha, né? Por isso que às vezes você escuta assim, nossa, eu tô há 15 anos na fila, mas você quer um bebê recém-nascido? Primeiro que um processo de destituição que fala que a pessoa perde o direito como pai, perde o direito como mãe, ele é muito moroso. Ele não é decidido em, tá bom, só aqueles casos que falam assim, olha, eu não vou ficar mesmo, a pessoa vai lá, assina, passa no judiciário e fala, eu vou ter o neném. Nos casos de abuso, que acontece, né? As pessoas colocarem para adoção. Mas, caso contrário, um processo de destituição, ele demora. Demora muito. Então, é muito raro você ter um bebê pequenininho para adoção. Quando chega lá, que o judiciário às vezes manda e fala assim, ó, a criança vai para adoção, ele já tem a família na fila de adoção e eles mandam, assistente social mesmo do fórum que faz o contato, e aí quando é muito pequenininho, vem conhecer pouco e logo em seguida já leva, porque é a primeiríssima infância. Tem que viver lá, né? E mesmo assim, a família ainda está no processo de destituição. E assim, vamos para a parte feliz agora. Tá. Criança gosta de brincar, criança gosta de pular. Então, o filho vai no pula-pula, pulando, brincando, né, se diverte. O que vocês fazem assim, para estimular tanto crianças como os adolescentes no Amigo do Casulo? Tá. A gente conseguiu esse ano de 2024 uma emenda parlamentar para compra de um parque, esses parques de tubo, sabe? Aquilo veio numa santa hora para nós. Por quê? Porque exatamente o que você falou, criança tem energia. Estou falando de crianças pequenas, inclusive adolescentes, eles gostam de ficar. Então, a gente tem esse espaço lá, apesar de ser um espaço pequeno, não é um espaço tão grande, mas a gente tem. Mas a gente faz muita, assim, quando possível, porque é gasto, né? Você vai levar no shopping, às vezes você vai ao cinema, mas a criança ela quer um sorvete, ela quer um McDonald's, ela quer no jogo. São crianças, a gente às vezes não tem condições, né, de bancar para todo mundo. Mas a gente faz os passeios. O que a gente faz muito é ali na nossa região mesmo. Então, assim, piquenique ali no bosque, a biblioteca da cidade, a cultura de Nova Odessa tem vários programas assim legais, então de fantoche, ou às vezes a própria contação de história. A gente tem um parceiro, o Cícero Edmo, não sei se você conhece o Cícero, ele escreve livro infantil, ele faz peça de teatro, então às vezes ele dá para a gente ingresso, então a gente tem uns parceiros assim, né? Mas basicamente é quando tem alguma coisa cultural na cidade, né? Daí a gente leva. Show de bola. E como que a gente faz, né, para ajudar os empresários que quer saber do Amigo do Casulo, quer fazer alguma parceria, quer ajudar? Como que faz? Tá. A gente tem o site, né? Eu falo muito do site porque, como ele, além de ser um site de divulgação, ele também é um portal de transparência, né? Então, esse site ele tem todas as informações, ele tem como você ajuda, como você pode fazer a doação, de que forma. A gente presta conta no nosso site.
Lembrando que todos os recursos que a gente recebe, emenda parlamentar, emenda impositiva, a própria subvenção da prefeitura, ela é prestada, se você olhar ali, ó, transparência. Se você clicar ali, ele tem desde todos os certificados que a gente tem, pode descer um pouquinho, ó, ele tem todos os certificados que a gente tem, então, utilidade pública, as certidões que a gente não deve nada, certificado de corpo de bombeiros, né, que é muito falado também, que às vezes o lugar em que eles estão, porque a gente pensa muito na segurança. Né? Assim, quando você retira uma criança, se acontecer qualquer coisa, está sob nossa responsabilidade. Então, a gente visa muito corpo de bombeiro, primeiros socorros para as funcionárias, né? Então, a gente tem todos os nossos certificados que a pessoa pode clicar lá e pode consultar, né? Inclusive, se algum empresário quiser, até para abatimento de imposto de renda também pode ser feito, né? Porque a gente está tudo de acordo com a lei. Depois a gente tem as prestações de contas, balancete. Então, assim, a gente tenta deixar o mais claro possível. E, lógico, se quiser lá nos conhecer e a gente explicar, aí a gente tem essa transparência, sim, porque a gente tem muito medo de ser taxado como a ONG que esconde as crianças ou que recebe recursos e não mostra a verdade. Muito longe disso. Muito. Falta do ano que vem, né? Que logo a gente fecha. A gente tem até março para fechar e a gente publica. A gente publica também no jornal, tá vendo? Esses relatórios financeiros estão sendo colocados. A gente vai colocar também o relatório de atividades, que lá a pessoa pode... Nossa, o que vocês fazem? Que você me perguntou. Lá vai ter discriminado o que a gente fez. A gente coloca semestral. Então, esse semestre que nós vamos fazer, a gente traça, né? E a gente coloca ali tudo. E, lógico, né? Se tiver alguém que queira desenvolver algum trabalho, por exemplo, assim, a gente fala muito do oficineiro. Às vezes tem pessoa que... Eu sou oficineira, eu posso ir lá dar um artesanato. Entre em contato com a gente. Porque, assim, não tem como abrir ao público. Eu quero ir lá conhecer. Não, mas pessoal de faculdade, eu estou fazendo estágio, nos procure, sabe? Porque é importante, até para as pessoas conhecerem o trabalho. A gente conversando com a nutricionista, que a nutricionista é meio nada pronto, tem que ser tudo industrializado, porque tem umas regras, viu? Pode ver que hambúrguer, eu falo primeiro. Não, dela tem a carne lá, não, mas pode ter a carne lá, vamos fazer com as crianças. Por causa de intoxicação, né? Mas, assim, uma pessoa que está interessada, não é nível do oficineiro, né? Porque eu penso que o oficineiro ele meio que já chega com prazo previamente agendado no tempo dele, mas as pessoas que estão hoje trabalhando, dando conta desses 10 atendidos, né, de crianças e adolescentes, não sei dizer o núcleo mais administrativo, mas os outros trabalhadores lá dentro. Há um processo seletivo, há uma entrega de currículo, uma pessoa que quer, tipo assim, eu quero ser empregado, quero trabalhar no Casulo, porque é uma oportunidade de trabalho, digamos assim. Aí, claro, ela entra lá dentro, se apaixona e aí faz isso do estilo de vida, né? Uhum. Mas assim, uma pessoa que quer trabalhar no Casulo é só por contratos, oficineiro, ou tem que fazer parte da administração? Tá. Que é isso? A nossa equipe ela é formada de cuidadoras, né? Fora isso, a gente não tem nem recurso para pagar. Então, quando eu falo assim de abrir para as pessoas, é para as pessoas também trazerem para nós, escrevendo um projeto, dizendo por que elas estão lá, né? A gente entendendo os motivos da equipe, a gente pede autorização judicial, né? Porque a gente não sabe de tudo. Então, a pessoa, eu estou com uma ideia aqui de fazer, sei lá, um grupo de teatro com as crianças, tudo é bem-vindo. Por quê? Porque a gente pensa no socializar. É como eu falei, eles não estão presos lá, né? Então, a gente não tem condições de pagar, mas a gente tem um voluntário que pode dar uma aula de música, uma aula de flauta. A gente tinha uma assistente social anterior, ela dava aula de teclado para as crianças. A gente tinha 5 haitianos, eles foram embora tocando teclado. Foi uma época que Nova Odessa teve muito haitiano, e na época eles tinham uma cultura muito agressiva com aquelas crianças, e aí entendeu que eles não podiam ficar ali naquele momento, né? Porque é muito difícil mudar culturalmente, né? E aí eles ficaram, foi trabalhado, e eles foram embora tocando teclado. E tocando teclado. Eu falei, nossa, que legal. Então, assim, foi uma oportunidade. Ela era uma assistente social, mas no horário vago dela, dava aula de teclado para as crianças. Que é importante. Ela conseguiu contato com estrangeiros ali dentro? Como foi essa comunicação? Porque eles não falam Eles não falam português. Nós tentamos, inclusive, fazer aula, nós, as cuidadoras,
de crioulo, porque a língua deles é crioulo, que é um português misturado com francês, na verdade. É uma parada meio doida, que a gente não conseguia entender. Eles falavam e a gente falava... Que pensa, é uma barreira enorme a língua, né? E culturalmente também, a alimentação deles é diferente. Então, a gente aprendeu, na verdade, a lidar, né? E não foi só produtivo para eles, foi produtivo para nós. Acho que foi a única... Acho que só os haitianos. A gente nunca teve outra etnia, assim. Nunca teve. E também foi um boom, assim, mas logo acho que eles foram embora da nossa cidade, os que ficaram, graças a Deus, não tiveram muito problema, mas eles ficaram lá um tempo com a gente. Um tempo. A gente tem que se aproximar, aquilo que eu falei. A gente está lá como vamos aprender. Entendeu? Por exemplo, tinha alimento que eles não comem. E é a única coisa que a gente tinha para comer. Porque a gente recebe, a gente tem aquele, não dá para fazer tudo. Aí um dia, as crianças muito resistentes com a comida, tinham um gosto. E eles falavam um pouco de português, porque frequentavam já a escola, já estavam um tempinho aqui. Aí um dia eu via que tinha algumas resistências de algumas funcionárias. Mas é o que tem, nós vamos ficar... Falei, vamos fazer o seguinte, chamei uma mãe de umas crianças e falei assim, você vem cozinhar aqui no sábado. Pode? Falei, pode. Aí falei para a cozinheira, a professora, não vai cozinhar hoje. Não, falei, não. Vai ter uma pessoa que vai vir cozinhar para a gente. Ai, que chique. Eu falei, viu, que chique. Aí a gente foi lá para o parque e a minha assistente social ficou lá com a mãe. A hora que a gente chegou, estava lá a mesa posta comida haitiana, que é banana, é muito frango no molho. É uma cultura bem... Eles misturam muito a fruta com comida, né? Muito líquido. Eu não vou comer isso. Ele também não quer comer essa comida. Então, é muito doido essa questão da cultura, porque do mesmo jeito que ele tem que comer a nossa comida, a gente também tem que ter... A gente aprendeu muito com eles, sabe? Então, vamos experimentar, olha aqui a comida. Não tapa na cara, né? Não é, mas não é assim, não é através do modelo que a gente aprende, não é? Eu me machuquei aqui, então não posso fechar a porta do meu dedo aqui, porque eu vou machucar. Eu não posso tomar muito sol, que eu vou me queimar. Então, vamos lá. Vocês não estão falando para eles comerem, agora nós vamos comer a comida. E todo dia nós vamos comer essa coisa. Não, eu falei, então nós vamos ter que aprender. E aí aprenderam a fazer umas comidinhas lá e todo mundo ficou feliz. Meio termo, né? Um pouquinho com frango, banana. E é bonita a comida deles, viu? É bem enfeitada. Pessoalmente, você gostou da comida? Eu gostei. Não, é uma comida que a gente está acostumado a comer. Eu tive uma moça que ela teve gêmeos. Na verdade, foi uma exceção, onde a gente ficou com a mãe lá também, a gente estava sem criança nenhuma, e, enfim, ela ficou lá. Sabe o que alimentava? Recém-nascidos gêmeos. Recém-nascido. Desse tamanho. Ela enfiava dentro da boca fubá com água. Nossa. Pelo amor de Deus, tem que ser o leite. Não. Lá é assim que come. Morreram? Não morreram. E ela dava aguinha lá com o fubá. Então, assim, esse momento de encontros de cultura com os haitianos, com os brasileiros, com nós, né, claro, a gente se inclui também nisso, foi um aprendizado para os adultos, para as crianças, mas dando assim uma pausa nesse assunto desse encontro com os haitianos, que eu gostaria de conhecer um pouco mais como é que foi esse momento, mas assim, no dia a dia, como não é o padrão ter estrangeiro, mas são sempre todos muito bem-vindos quando precisam de vocês, no caso. As crianças, elas se dão bem, os adolescentes se dão bem, ou tem muita briguinha, muita dificuldade de relacionamento entre eles? Você está segurando isso para não se brigar. Não, tem... É que, assim, muita coisa, eles vão se acostumando. Então, tem os ciúmes, porque esse quarto é meu. Não, esse quarto tem mais cama, então. Essa cama são para outras crianças que também precisam, tá vendo? Briga tem. Às vezes pega minha roupa. Sabe o que acontece? Vira uma grande irmandade entre eles. Tanto no cuidado como na briga. Quando tem grupo de irmãos, um defende o outro. Então tem mesmo, sabe? Mas a gente aprende a lidar ali. E tenta reforçar isso. Todo mundo aqui tá junto. Todo mundo... Mas tem os momentos de quebra-pau mesmo. É igual irmão. Quebrava o pau. Normal, Só que a gente. família é assim, né? Você briga.
entre vocês. Mas vai brigar com seu Não irmão. pode falar. Não, ele não pode falar do meu irmão. Isso acontece. Eu posso brigar com meu irmão, mas não fala dele, não. Né? Às vezes xinga. Minha mãe não é isso. Não, você não fala assim da minha mãe. Gente, é assim. Outra coisa. Tem que estar tudo arrumado. Não tem que estar tudo arrumado, porque casa bagunçada é casa que tem vivência. Então lá, logicamente, é tudo livre. Mas pode jogar o brinquedo no chão, pode brincar. Pode brincar. É para brincar. Sabe quando você fica suado, assim, ó, com o pé preto? Aí você vai tomar banho e vai dormir. Porque não é. A criança tem que brincar. Quando eles não brincam, a gente fica preocupado. Que aí tem alguma coisa. Aí você vê nisso, assim, às vezes quando no contato com a família começa a ficar triste, que começa a passar o tempo, você começa a sentir muita falta. Mesmo que tá errado, tá? Mesmo do errado. Às vezes o que aconteceu é terrível, mas eles sentem falta, sabe? E tudo isso tem que ser respeitado, mas principalmente conversado, né? E junto com a família, quando não é possível uma outra família, porque existem casos de lá você não vai voltar. E é muito difícil, tá? Aí eu deixo para os profissionais da área. Que aí não dá também, né? Para dar conta de tudo. Mas isso acontece. Mas eu não quero, mas é assim que vai ser. Uma decisão judicial. A gente costuma falar, uma frase até que o Roberto usa, né, nos outros podcasts, e é o seguinte: Tatiana voltasse no passado, começou ali com os amigos do Casulo, se você pudesse tirar um conselho nesse processo, né, que você passou, os acertos deles, qual que você daria? Qual que eu daria? Não desiste, não. Não desiste, não. Eu nunca pensei em desistir, para falar a verdade, mas toda vez que eu chego para falar, tô cansada, eu falo, não, vamos mais um pouco, vai que dá. Tem que dar. Eu sei que eu sou insubstituível, tenho plena consciência disso. Se amanhã eu for embora, como eu sair, mas não é. É porque eu faço porque realmente eu gosto. Realmente. Quem presencia lá e vê sabe que eu realmente gosto. Você vai me ver na Festa das Nações 3 horas da manhã, de manhã, você vai me ver no evento, você vai me ver na Casulo, você vai me ver a todo momento. Então, assim, enquanto eu puder e tiver saúde, eu vou manter. Mas o meu sonho, talvez eu saia de lá o dia que tiver a sede e falar, pronto, agora tá aí, pode continuar. Fico lá como voluntária, mas é para não desistir, não. Porque é difícil, viu? É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, a gente pode afirmar que hoje no Brasil essas medidas socioeducativas, sociojudiciárias, estou falando certo, as expressões tá certo. Tá coerente, Uhum. né? Elas realmente conseguem cumprir o seu papel na sociedade. Evidentemente que a gente tem certeza que quanto mais investimento, seja do empresário, seja do comerciante, da pessoa física, até mesmo do poder público, a gente é capaz, com esse modelo da Associação Amigos do Casulo, é possível, sim, causar uma transformação naquele município. A gente pode afirmar isso. Pode. Até porque a gente está lidando com uma lei que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é, diante do mundo, é uma lei exemplo para vários e vários países. Se você pega realmente o ECA, lá está tudo certinho, assim, proteção total, né? A gente vê um movimento nos últimos 10 anos de investimento nisso, investimento mesmo. Você vê, só o dinheiro que eu recebo da prefeitura não dá, mas eu consigo através de emenda parlamentar, eu consigo de emenda impositiva, eu consigo através de isenção de imposto para os empresários, e eles destinarem. Então, existem as formas, né? A ONG ela não pode fabricar nada para vender, porque não é o nosso ramo de trabalho. A gente realmente é filantrópico, né? Mas é até chato, às vezes a pessoa fala, você vai pedir o quê? Porque eu tenho que ficar pedindo. Mas esse é a característica de uma ONG, né? Então, assim, dá para ser, mas o Brasil é muito privilegiado da lei que tem. Muito, muito mesmo. Talvez não tenha tanto incentivo que deveria ter, né? Digo, financeiro. Mas dá para. Se for feito direitinho, dá sim. Dá sim. Então, pelos caminhos legais hoje no Brasil, talvez haja alguma desinformação de alguma parte, mas não é por questões legais que um trabalho como esse não poderia existir no município.
Não, porque assim, o intuito que eu falei é transformar os acolhimentos em família acolhedora, que eu acho maravilhoso, né? Mas não dá para acabar, a gente pensando, nossa, vai acabar? Até eu fico pensando, mas como que vai acabar? Lógico que um lugar familiar, uma casa onde tem o pai saiu para trabalhar, ou a mãe saiu para trabalhar, né? E deixou os filhos para a escola, mas assim, ainda eu não consigo ver sem isso. Eu consigo ver uma diminuição dessa vivência institucional, porque eu também sou contra. Eu não sou a favor de uma criança dentro do serviço de acolhimento. Muito pelo contrário. Porque às vezes a gente fala assim, tia, eu tenho que ir embora? Tem. Pode vir aqui visitar, falar oi quando você quiser, mas aqui é provisório e temporário. Recuperou, vai embora. Cara, aquilo... Eu não posso nem falar que é maravilhoso, porque realmente não é. Não estou dizendo que é ruim, que ninguém maltrata, mas assim, você entende a situação que você está fora da sua família ou fora, privado da sua vida, que nem, às vezes a gente está super cansada, né? Aí segunda-feira a gente faz reunião de equipe. Eu falo para as meninas, vocês já pensaram que a gente foi embora e foi descansar? A gente foi para nossa casa. Não é? Você termina, você fecha aqui, vai lá ver com a sua esposa, com o seu filho, você vai embora, eu vou embora. Eles não, eles ficam lá. É Natal, é Ano Novo, esperando o dia de ir embora. Então, assim, não te dá o direito de achar ou deixar de achar. Dá um abraço, tá tudo bem, vai passar, nós estamos aqui, vai estar chegando. A gente tenta amenizar, na verdade, você entende? Mas não é. Não é. Eu sempre falo às pessoas, você não quer acolher? Não é que eu não quero acolher. Você quer que eu vá embora? Não. Eu só quero que ele tenha o mesmo direito que a minha filha tem, que eu tenho, que todo mundo deve ter. A gente vai para os lugares, mas não é igual. Não é igual, gente. Não é igual. Estamos quase chegando já ao fim do podcast. Isso, é verdade. E a gente queria perguntar para você, Tatiana, para você deixar uma mensagem, né? Mensagem que você gostaria de deixar para todos aqueles que estão acompanhando você nesse podcast, estão acompanhando a história do amigo Azul. Deixa uma mensagem de coração para essas pessoas. Bom, eu deixo a mensagem que eu refleti, eu faço terapia e eu fico refletindo sobre o cuidado, né? Porque cuidar do outro também não é fácil, a gente tem que cuidar da gente esquece de cuidar da gente, né? Então, eu tenho tentado cuidar um pouquinho mais de mim, dos meus sentimentos. Mas, assim, analisando o meu trabalho, a minha vida pessoal mesmo, porque se entrelaçam, como eu falei, a minha mãe também faz parte da ONG, então a gente está ali, virou uma coisa, todo mundo, né? Acaba ultrapassando o limite do profissional, porque todo mundo fica nisso. Mas, assim, dá valor à família. Dá valor. A pequena coisa, sabe? Eu não tenho... Para um minutinho, eu sei que é loucura, mas por mais estruturada, eu não tive uma história legal, mas eu posso fazer uma história legal. Não é só para o meu filho, é para mim. Para mim, eu acho que a mudança começa na gente. Você acha que foi fácil eu largar? Falar, não vou. Fiz 5 anos de faculdade, pagando, não vou ser nada disso, vou ser isso. Eu segui o meu coração, estou em paz com o que eu fiz a escolha. Não me arrependo em nenhum momento. É difícil? Poderia estar ganhando muito mais? Talvez não. Mas não é. Então, assim, valoriza a família. A família é a base de tudo. O exemplo. Dê exemplo para o teu filho, dê exemplo para o teu sobrinho, sabe? Estende a mão, não vai custar nada. Não vai. E um exemplo é tudo na vida. A gente dá isso aqui de incentivo, já vê transformação. A borboleta sai do nosso casulo. A borboleta sai do nosso casulo. A borboleta sai. Eu gostaria de saber, assim, quando essa borboleta sai do casulo, pensando já no adolescente, ele tem uma... Não sei nem se está correto as palavras que eu estou usando, mas ele já tem assim, um pré-caminho para conseguir um emprego, já tem alguns parceiros que recebem eles para ter seu primeiro trabalho, eles são bem recebidos quando isso acontece. Você já teve algum feedback nesse aspecto? A gente teve algumas experiências com o adolescente, através do Jovem Aprendiz. A gente tenta encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho, mas a grande questão para nós é para onde eles vão. E é muito doloroso, tá? Não é fácil, a gente recebe muita crítica até, assim, mas você vai pôr na rua? Mas, então, assim, o que a gente faz? Quando tem tempo hábil, a gente trabalha com ele pelo menos um tempo antes de começar a trabalhar, guardar um dinheiro para ter os 3 primeiros aluguéis. Eu estou dizendo aquele adolescente que é ele por ele,
tá? Aquele adolescente que é tão conflituosa a família dele, a vida com a família, que realmente ali não é o ideal ele voltar para aquilo. Continua sendo família, mas ele tem que tocar a vida dele sozinho. Então, o emprego, o estudo, né? Finalizar sempre o estudo, retoma o estudo, até porque o jovem aprendiz não aceita se não estiver estudando. Assim como as repúblicas. A gente não tem na cidade, mas a gente foi para São Paulo, as repúblicas só aceitam o adolescente, jovem adulto, que eles chamam, lá, se estiver trabalhando. Se estiver sem trabalho, eles não aceitam. Então, a gente encaminha, é o que a gente pode fazer. Então, alugar uma casinha, né, no nome dele, ele está trabalhando e tem um dinheiro. Mas dali para frente, sabe a bicicleta, quando você tira a rodinha e fala, vai? É a única coisa que a gente pode fazer. De jovem aprendiz, deixar um recado aqui para o pessoal de faculdade, por exemplo, que quer fazer uma parceria com vocês. A gente tem algumas parcerias. Unisal, FAM, quem quiser fazer o estágio, né, não remunerado, aquele estágio obrigatório da faculdade, a gente tem as parcerias e consegue fazer lá, só que tem um número. Então, assim, quando abre, já tem que entrar em contato com a gente para poder fazer. Só que é na área da psicologia e na área da ciência social, porque eu tenho as técnicas que assinam. Tem alguma faculdade que faz uma parceria tipo EAD, para a galera que quer fazer, os jovens que quer fazer uma faculdade e fazer EAD? Ainda não teve nem porque, o que acontece? Quando eles estão com a gente, até os dias eles estão saindo do terceiro colegial. Eles não estão na fase ainda da faculdade. Eles prestam Enem, às vezes prestam alguma faculdade, mas não dá tempo, entendeu, de começar. Porque assim, quando completa 18 anos, cessa o acolhimento. Eu não posso ficar com ele lá um dia mais. E é muito duro. Você tem que abrir a porta e falar, vamos lá. É que na cidade que o Casulo está atendendo ainda não tem os outros postos de acolhimento. Teria que ser república. Mas aí ou é a mesma coisa, é outro serviço, a prefeitura teria que contratar outro serviço, né? Só nesses casos que eu falei para vocês que são de deficientes, que eles têm que estar, porque assim, o Estado entende que vai estar sob a tutela dele. Então, em caso de criança, adolescente, deficiente e idoso. Então, esses casos eles dão, a lei ampara. Mas no caso de adulto, não. No caso de adulto, não. E aí, se tiver o serviço, tem. Se não tiver, é por conta deles mesmos. Mas, assim, não teve nenhum caso que a gente põe na rua e não foi para nenhum lugar, não. Tem adolescente trabalhando em multinacional, como eu falei para vocês, tem adolescente trabalhando em mercado, mas já está na área administrativa, não está nem... Começou como empacotador, tá? Já está lá na área administrativa. Com carro, moto, casa. Inclusive, eu trouxe ele para conversar com esse outro adolescente que estava meio perdido, sabe? Porque tem uma fase que eles não sabem, né? Realmente, dá um tilt neles. Sabe como eu consegui um medo muito grande? E aí eu trouxe o adolescente para conversar. Eu vou trazer um adolescente aqui, um outro, para você conversar. O menino dá um chacoalhão nele. Cara, não vai ser fácil. Você não sabe o que eu passei. Vai fazer 5 anos que eu saí daqui. Agora que tá dando certo. E falou para ele, não desiste. Então tem esses incentivos, sabe? Que ele virou um apoiador nosso. Fala, você pode ser? Porque você é um exemplo. Lembra que eu te falei? O menino morava debaixo de uma escada. Debaixo de escada. Sabe cachorro de rua? Jogado assim, ó. Ninguém queria, ninguém sabia, morreu. Não tinha ninguém. Chegou lá com 13 e saiu com 18. Depois de 5 anos que a vida dele... Porque realmente, se você não tem uma base, alguém te fale, vamos lá, eu tô aqui, né? Ou fica aqui em casa. Não tinha. Eu quebrei muita cara, viu? Deixei de pagar aluguel, porque eu preferi comprar um PlayStation. Deixei de pagar porque cortou a luz, mas eu tô aqui. Aí, tá vendo lá fora? O meu carro, a minha moto. Você consegue. Você tem que querer. É difícil, né? Talvez eu não consegui. Não sei. Perfeito. Estamos chegando no final, vamos falar um pouquinho agora dos patrocinadores. E já a gente dá as últimas palavras. Né, claro, sim, sem dúvida. Começando aqui, nosso patrocinador Rosa Amarela Soluções Artísticas. Então, você que quer contratar uma empresa que vai fazer um show, que vai fazer baile debutante, festa de casamento, ou você quer fazer aquele churrascado, né, Humberto? O final de semana com os amigos. Vai lá, aquela cervejinha, aquele churrasco. Rosa Amarela Soluções Artísticas. E também aqui, né, o amigo Casulo, já falamos aqui. Além disso, eu estava vendo, Tatiana, para a gente completar aqui, a gente falou de apoiadores e tudo mais, mas também tem quem quer ajudar. Porque muitas vezes pode ajudar e fazer uma atividade
social, uma dinâmica, alguma coisa assim. Mas eu quero ajudar de forma financeira, através do Pix, né? Tem essa possibilidade também? Tem sim, a gente tem a nossa conta, tem Pix, tem o banco específico de doação. No nosso site também tem, agora não vou lembrar de cabeça, mas tem toda a conta, o Pix é nosso CNPJ, é só entrar em contato. E também doação de roupa, de calçado, de material de escola. Imagina, é uma loucura, mochila, né? A gente também recebe, a gente tem alguns postos, postos de coleta, né? Geralmente nas papelarias mesmo, a gente tem parceria, e o pessoal pode ir lá. Então, mochila, lógico, em bom estado, né? Às vezes a pessoa faz uma limpeza lá e joga um tanto de coisa, a gente às vezes não tem nem espaço. Então, a gente pede para sempre ter contato antes pelo WhatsApp e conversar com a assistente social. E outra coisa muito importante, se der espaço, é assim, a gente está tendo muito caso de criança e adolescente psiquiátrico. Então, às vezes passa alguma medicação que é muito cara, ou alguma necessidade específica, uma pomada, alguma coisa. Então, a gente também tem. Então, a gente fala que a gente está começando a fazer um projeto de apadrinhamento. Então, você pode, por exemplo, apadrinhar uma criança sem conhecê-la. Então, a gente pode passar, eu quero apadrinhar uma criança ou um adolescente. O que você pode ajudar? A gente pode passar para você o que você pode. Você não é obrigado a ajudar. Mas, esse mês eu preciso comprar esse remédio que não tinha no postinho. A minha assistente social entrou em contato e falou, olha, está aqui a receita, a gente pesquisou 3 valores, esse aqui é o valor, você pode ajudar? Não posso. Gente, não tem problema não poder, todo mundo não pode, mas o pouco que puder ajudar, a gente agradece muito, porque realmente está pesado, medicação, muito pesado. Queremos agradecer, né, coração, por aceitar o nosso convite, que pode sublimar. Uma música azul, é uma história linda, né? Uma história aí, é praticamente um casamento, né? 20 anos, né? Trabalhando no música azul, e a gente do Pode Sublimar agradece de coração. E você aí que está acompanhando, né, o Pode Sublimar, contribua, gente, contribua, ajude. Eu tenho certeza que vai fazer toda uma diferença, né? Qualquer ajuda vai fazer uma diferença. A gente vai deixar em todos os vídeos, né, nas redes sociais que a gente tem e administra, a gente vai deixar os contatos, achou o Pix ali, a hora que estava mostrando no site, a gente vai deixar tudo mostrando para as pessoas entrarem em contato, contribuir, apoiar. Tem um nome especial para esse, que é o padrinho da criança? É padrinho mesmo que se fala? Chama apadrinhamento financeiro. Na verdade, em Nova Odessa, a gente tem o apadrinhamento de crianças e adolescentes, que é pela vara. Então, também é importante, se alguém quiser apadrinhar judicialmente uma criança, pode procurar a vara da cidade. Esse é um trabalho da juíza. Esse daí é aquele que você leva para casa, leva, digo assim, para passar final de ano, festa, ou leva para fazer o curso preparatório. É um outro trabalho, né? É um apadrinhamento mesmo. E o nosso é um apadrinhamento financeiro de necessidade, sabe? Às vezes uma criança que vem com intolerância à lactose, a gente não tem o leite. Mas aí a pessoa fala assim, preenche com a assistente social, olha, eu posso apadrinhar. Quando surgir, você me liga. E ela vai dar uma ligadinha. Oi, tudo bem? Aparece. Você pode ajudar? Se puder, sentiu no coração, ajuda. Esse mês, agora eu não posso. Tudo bem, tudo bem. A gente faz assim, acho que não custa. Quem puder, a gente pede. Mas é esse apadrinhamento financeiro. A gente já aproveita para estender um segundo convite, talvez no segundo semestre, para a gente saber como é que foi as novas vitórias, né, as novas conquistas ao longo de 2025, para você vir nos contar. Nós temos certeza que quem assistiu o vídeo vai segui-los, vai acompanhá-los e vai procurá-los para ajudar da melhor forma. E saber quais foram as vitórias nos dá mais força ainda de estar fazendo esse trabalho aqui no Pode Sublimar e, com certeza, de alguma forma, fortalecer todo o movimento. O Casulo conseguir, daqui 1 ano e meio, 2, talvez, a sua própria sede. Isso vai ser extraordinário. Né? Nossa. Aí nós vamos comemorar, eu faço questão de vocês irem. Mas eu agradeço muito o espaço, muito. Vocês não sabem o tanto que é importante, verdade mesmo, assim, porque é que nem eu falei, estou lá 20 anos, não parece, porque toca o coração, sabe? Não estou fazendo, não é média nem nada, até porque tirar de quem já não tem nem como, gente. Vou tirar do zero, é zero negativo, não existe. Então, assim, quem sentir, realmente quiser, inclusive participar da ONG, sabe, as entidades não abrem muito, mas lá, quem quiser ser da ONG, contas abertas, a gente vai falar quanto tem, vão saber quanto que é, e
Não tem porquê. Eu acho que quem quiser se tornar um amigo do Casulo está convidado. Ó, tá o Pix aqui, tá os dados, é só patrocinar, é só fazer o Pix e ajudar o Casulo a crescer cada vez mais. Obrigada. Bom, é isso aí. Queremos agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. Agradecemos a todos vocês que têm nos assistido aqui, acompanhado o Pode Sublimar. Se você não está seguindo a gente, ó, vai lá, clica em seguir. Tem aqui o YouTube, tem o Spotify, tem Instagram, TikTok, um monte de coisa. Facebook. Já até esqueci, já. Por aí vai. Agradecemos de coração. Não deixa de seguir o Casulo. Não deixe de seguir o Casulo, Casa Abrigo Casulo. Instagram e Facebook. E o site Casa Abrigo Casulo. E amigosdocasulo.org.br, que é o site. É isso aí. Obrigado, gente, de coração. Tchau, tchau. E tudo de bom para vocês aí.